Bom, e depois da aprovação da isenção do imposto de renda para rendimento de até R$ 5.000, a Câmara vai se voltar para outro ponto que segue aí em discussão, que agora é a reforma administrativa. O coordenador do grupo de trabalho na Câmara, o deputado Pedro Paulo, apresentou aí um conjunto de propostas para a reforma, que é uma das prioridades, inclusive defendidas pelo presidente da Casa, Hugo Mota. E quem vai nos explicar, então, sobre os itens presentes na reforma administrativa, pelo menos até agora, e aí o que isso pode trazer de reflexos para as contas públicas, é o Murilo Viana, especialista em contas públicas e economista da Go Associados. Tudo bem, Murilo? Bem-vindo aqui no Money, bom falar contigo. Tudo bem, Muriel? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Queria muito ouvir a sua percepção diante dessa possibilidade de avanço da reforma administrativa. A gente sabe que a expectativa é de que seja votado realmente a partir aí do mês que vem, certamente lá por novembro, mas queria entender o quanto que isso pode ter, no fim das contas, de impacto quando a gente pensa em contas públicas realmente. É uma pergunta bem interessante, a resposta também ela é difícil, né? Assim, eu falo que é difícil porque a proposta é bastante ampla, engloba desde transformação digital do Estado, desde melhoria das contas públicas de estados e municípios, de padronização das contas públicas ali para aferição de despesa de pessoal, também aborda aspectos relacionados à carreira do servidor público, porque hoje em dia nós temos uma pulverização muito grande de carreiras, diferentes tipos de remuneração, muitas carreiras com remuneração de início muito próxima já do teto. Então, assim, a proposta ela é bastante ampla, não por menos, ela trata ali de temas relacionados a uma proposta de emenda constitucional, uma proposta ali de lei complementar e também uma proposta de lei ordinária, o que dá aí o contorno da complexidade em termos de matéria legal e de conteúdo afetado, digamos assim, pela proposta, vis-à-vis também a dificuldade que vai ter no trânsito dentro do Congresso Nacional, porque mexe em interesses diversos, ataca ali medidas que perduram durante décadas relacionadas com o Judiciário, também Ministério Público, traz uma maior proximidade entre carreiras do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, aborda temas de progressão funcional de carreira, atrelando não mais a questão de tempo de serviço e também de titularidade como mestrado, doutorado, mas por compensação, por prestação de qualidade, digamos assim. Pelo menos esse é o espírito apresentado na proposta, e que obviamente vai ser bastante complexo para aprovar e também para a compreensão geral dos contornos que lá estão colocados. Perfeito. Eu até queria voltar um pouco lá atrás, Murilo, para a gente entender por que a gente está falando necessidade desse cenário realmente de reforma administrativa. A gente tem acompanhado uma série de reformas que estão surgindo agora e que conseguiram, né, avançar realmente no Congresso, como a gente tem acompanhado. Queria entender por que falta ainda avançar com reforma administrativa e o quanto que ela poderia aliviar as contas públicas se ela fosse feita da forma como deve ser, por exemplo. Primeiro nós temos que ver que não só o setor público, mas o setor privado, a economia como todo, está passando por uma profunda transformação da digitalização. Então, os cargos estão sendo reposicionados, muitos cargos estão se tornando obsoletos, outros estão surgindo a necessidade a cada dia. Então, a reforma administrativa tenta dar essa flexibilidade para o setor público que hoje não existe. Então, acontece que, por exemplo, carreiras muito semelhantes são fragmentadas nos diversos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que leva ali uma tendência de ociosidade, de baixíssima flexibilidade de uso desse servidor em em outras diferentes áreas, digamos assim. Do ponto de vista fiscal, além dessa questão da transformação digital, que obviamente reposiciona aí nos próximos 10, 15 anos de forma significativa o perfil do trabalho público, mas também do setor privado, nós temos também uma questão de padronização de aferição de despesas de pessoal, que hoje é um problema recorrente apontado pelo Tesouro Nacional, por exemplo, que muitos estados e mesmo municípios não contabilizam ali determinadas despesas com inativos
ou com terceirizados dentro dos seus limites pessoal e, portanto, quando colocado sob a lupa, como deveria ser mensurado da forma efetiva, a despesa de pessoal explodiria e, portanto, torna ali evidencia a dificuldade que é de se fazer cumprir a lei de unidade fiscal no Brasil, que obviamente isso acaba fragilizando as contas públicas dos entes subnacionais. Para além disso, também nós temos um processo de rápido envelhecimento da população e também das pessoas que estão no serviço público. Então, reposicionar agora, buscar uma racionalização para as pessoas que estão entrando no serviço público e que não têm o chamado direito adquirido, que depois acaba buscando o judiciário e tudo mais, é fundamental para dar uma trajetória de crescimento de despesas para os próximos servidores, mais aderente a uma realidade de espaço fiscal cada vez mais restritiva do ponto de vista daqueles que estão na atividade, uma vez que a folha, uma vez que o peso do servidor público inativo tende a crescer substancialmente. E nós temos um contorno de fundo também, que é uma absoluta restrição fiscal, sobretudo no âmbito do poder do governo central, e que torna aí a necessidade de se discutir uma maior racionalização geral das despesas, entre elas uma das maiores despesas que acontece, que é as despesas de pessoal, evidentemente. Perfeito. E aí queria falar um pouco sobre o pacote de propostas apresentado até então, pelo menos agora. A gente sabe que tem todo o processo ainda de aprovação para avaliar se realmente vai ser isso, depois tem destaques, enfim, todo um processo que a gente vai ter que acompanhar e ver se isso realmente vai avançar. Mas alguns pontos do que foram divulgados, pelo menos até agora, nesse plano de trabalho, é uma proposta divulgada então por Pedro Paulo, que está propondo, por exemplo, inserir na Constituição especificamente uma ordem que o Poder Executivo vai ter que fazer uma revisão de gastos contínuas, no caso, anual. Esse caso especificamente, você enxerga com bons olhos? Eu enxergo com bons olhos. Na verdade, isso já está sendo buscado, digamos assim, pelo menos sinalizado há bons anos, mas nunca tem sido implantado. Nós temos que ter em mente que não é por falta de leis e previsões constitucionais que a situação fiscal está problemática, digamos assim, né? Então, nós temos ali na Constituição previsão de que as renúncias fiscais não podem ultrapassar tantos por cento. Nós temos também outras obrigações previstas na Constituição e que vão sendo contornadas, digamos assim, ou simplesmente negligenciadas ao longo dos anos. É óbvio que trazer a discussão para o Congresso Nacional e abrir essa discussão de forma franca com a sociedade aumenta ali o coro para uma mudança mais substancial. Agora, uma revisão periódica de gasto, spend review, ou qualquer termo que nós quisermos adotar, somente vai acontecer de fato se nós lidarmos, por exemplo, com despesas obrigatórias que crescem e espremem ali as despesas discricionárias. Aí nós entramos aí numa discussão política, e a discussão política é o desgaste político que se tem e a falta de consenso social para se cortar ou para se reposicionar determinados programas, determinadas políticas públicas que atravessam aí décadas e que acabam resultando num crescimento de despesa obrigatória acima ali do crescimento do limite de despesa dado pelo arcabouço fiscal, ou mesmo acima do crescimento do PIB e gerando uma pressão de crescimento em relação ao PIB, dificultando ainda mais a consolidação das contas públicas. Então, não basta somente ter essa previsão de revisão periódica de gasto, mas vai ser preciso, sim, ter a maturidade institucional de atacar o problema de frente. Caso contrário, vai acontecer como outros textos que estão cristalizados na Constituição ou em leis complementares que acabam sendo desconsiderados, amenizados e empurrados com a barriga ao longo dos anos. Muito bem lembrado. E outro ponto que eu queria trazer para a gente continuar repercutindo aqui seria a proposta sobre os supersalários, que a gente sabe, quando fala de reforma administrativa, a gente já imagina que esse é um ponto que vai ser tocado. E aí sim, especificamente, tá? O parlamentar
menciona esse fato, no caso, os penduricalhos. Ele não quer acabar com os penduricalhos, mas trazer alguns desafios para conseguir conceder esses penduricalhos. Ele quer colocar um teto também para o crescimento de despesas com as verbas indenizatórias e também esses gastos com penduricalhos não poderão ser superiores aos registrados no ano anterior, mais a variação da inflação. Mais alguns pontos com relação a isso. A gente sabe que a expectativa é grande com relação a supersalários e com relação a essa reforma. Faz sentido esse processo pelo que a gente está vendo aqui e pelo que a gente sabe que foi divulgado, pelo menos até agora, Murilo? Faz total sentido, especialmente do ponto de vista da moralidade pública. Infelizmente, quando nós olhamos os últimos anos, tem havido um espraiamento dessa política que começou ali no judiciário, foi para tribunais de conta e agora dentro do próprio Poder Executivo Federal, por exemplo, nós temos visto aí um espraiamento de políticas nas carreiras de elite que acabam criando benefícios que ultrapassam o teto, o extrateto, e vale lembrar que quando a gente trata de verbas indenizatórias, são valores que entram e que não sofrem ali, incidência tributária nenhuma. Então, é um valor líquido que entra na conta do servidor e que muitas vezes equivale ao dobro do salário. Então, temos casos quando a gente olha para o Judiciário, Ministério Público Estadual, por exemplo, em que basta entrarmos no portal da transparência, vamos ver que ali promotores em início de carreira com salários de 100 mil líquidos, 90 mil líquido, a pessoa no início de carreira ganhando líquido duas vezes o teto do serviço público. Isso, sem dúvida nenhuma, além de ter um custo fiscal carregado nesse tipo de ação, tem aí uma imoralidade clara em relação à coisa pública. E vamos lá, né? Nós temos, chama teto constitucional, não é um piso constitucional, né? Então deveria ser tratado aí como tal. Muito bem, Murilo Viana, especialista em contas públicas, economista da Go Associados. Obrigada mais uma vez pela conversa. Volto sempre aqui, viu, Murilo? Eu que agradeço, Muriel. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.